Diariamente eu tenho recebido mensagens ou comentários de pessoas me perguntando o que está acontecendo com o Nando Moura. Que o Nando Moura está muito esquisito, que ele voltou das férias dele completamente alucinado. Se você não sabe quem é o Nando Moura, porque tem pessoas que acompanham que não sabem quem ele é, não sabem o que ele diz, ele é um professor de guitarra, um metaleiro ultra reacionário, que ao longo de anos utilizou o YouTube para atacar as pessoas, para insultar pessoas, expoentes progressistas ou indivíduos da esquerda, atacando canais como o do Cauê Moura, da Juju, do PC Siqueira, da Kéfera, do Felipe Neto, atacando a Dilma, atacando o Lula, atacando o PT, ou seja, ele consolidou aqui a imagem dele no YouTube através da intolerância e do ódio contra grupos, certos grupos. E atualmente ele é considerado o maior canal conservador do Brasil. Tem mais de 3 milhões de inscritos, embora esteja perdendo inscritos nos últimos tempos. E pessoas como ele e outros influenciadores da extrema-direita no Brasil, eles contribuíram para propagar o nome do Bolsonaro e apoiaram na eleição do Bolsonaro. Tanto que na posse, no dia da posse do Bolsonaro, o Nando Moura foi convidado e estava jantando na Granja do Torto com o Eduardo Bolsonaro na mesma noite. Com o Eduardo Bolsonaro e com o Bolsonaro também. Ou seja, era alguém muito próximo, alguém que contribuiu para esse momento através da sua retórica na internet e também através do seu ativismo, digamos assim, no YouTube. E o que aconteceu? O que aconteceu nesses últimos meses? Após a eleição, o Nando Moura, repetidas vezes, veio aqui dizer que o Bolsonaro era o melhor presidente que o Brasil já teve, que ele queria ter uma urna eletrônica em casa para apertar 17 todos os dias. E isso foi repetido ao longo de muito tempo. Até que 3 meses atrás, mais ou menos, ele resolveu tirar umas férias, e entenda-se férias, fazer um implante capilar. E quando ele voltou, em vez de atacar os opositores tradicionais dele, que são canais de esquerda, ou canais progressistas, ou personalidades da esquerda, como políticos e outros influenciadores, o que o Nando fez foi voltar atacando expoentes da extrema-direita, do mesmo grupo dele. Ou seja, ele começou atacando o José Teófilo, que foi o cineasta que fez o filme do Olavo de Carvalho, começou atacando o Alan dos Santos, do Terça Livre, atacando Paula Marisa, atacando outras pessoas que estavam junto com ele, companheiros de batalha dele alguns meses anteriores. Então, algumas pessoas disseram, tanto na esquerda quanto na direita, que nesse período que ele ficou fora de férias, ele não apenas não fez um implante capilar, como ele trocou o cérebro, porque ele voltou agora esquerdizado. Ex-aliados dele passaram a chamá-lo de isentão, assim como o Diego Rox também. Aqui eu falo do Nando também tem a ver com o Diego Rox, que também mudou a postura ao longo desses meses. Passaram a chamar esses dois de isentões e agora estão chamando o Nando e o Diego Rox de nova esquerda, porque eles passaram a criticar decisões do governo Bolsonaro e também passaram a brigar diariamente com outros influenciadores da extrema-direita. E chegou até um ponto no qual houve uma ruptura também com o Olavo de Carvalho. O Nando chegou a tirar os livros do Olavo de Carvalho da livraria que ele vende livros lá, um monte de livros, ele vendia livro do Olavo e tirou. E também agora recentemente começou uma troca de farpas ali com o Bernardo Kister, que é um dos discípulos mais fervorosos do Olavo de Carvalho. Ou seja, a briga foi se tornando pública, foi crescendo, virou uma bola de neve, ao ponto que o Nando rompeu de vez, aparentemente, com essa ala que ele chama de direita flaviana, que são apoiadores do Bolsonaro e que estão com o Bolsonaro até as últimas consequências. Muitos veem nisso, nessa postura do Nando, uma postura crítica. Ele está criticando o governo Bolsonaro, embora ele se apresente como bolsonarista ainda. Ele diz que o Bolsonaro é o melhor presidente que já teve e que ele está criticando questões pontuais do governo Bolsonaro para melhorar esse governo. Então eu quero fazer com vocês aqui, apresentar 3 hipóteses que me ocorreram ao observar o desdobramento dessa situação. A primeira hipótese eu já apresentei aqui num vídeo anterior, que eu não sei se é a mais correta, não me parece que funcione, mesmo se eles estiverem aplicando isso, que é a estratégia das tesouras, que é uma ideia que o Olavo de Carvalho elaborou interpretando incorretamente o movimento bolchevique, interpretando incorretamente a Revolução Russa. Segundo ele, tanto na União Soviética quanto no PT, por exemplo, o que há é uma divisão de forças, uma ala mais moderada e uma ala mais radical, para que, no final das contas, essas duas alas se dividam e cheguem ao poder, alternando o poder, ou chegar ao poder por vias diferentes. Então é dividir-se para conquistar. Dá a impressão que são grupos diferentes, antagônicos, mas no fim das contas é a mesma coisa, e quem chegar no poder tanto faz. Como eles acreditam nisso de fato, poderia ser que eles estivessem fazendo isso. Você tem um grupo radical bolsonarista, a militância bolsonarista como proposta pelo Olavo de Carvalho, pessoas que ficarão com o Bolsonaro até as últimas consequências, não importando o que ele decidir, e você teria uma ala que seria mais moderada, ou supostamente moderada, e que critica o Bolsonaro, e acaba nesse modo se dividindo, e eles pegam 2 grupos diferentes de eleitor do Bolsonaro. Eleitores bolsonaristas radicais e eleitores bolsonaristas insatisfeitos que querem criticar o governo e encontram nas figuras um modelo de crítica.
ainda apoiando o governo. Poderia ser isso, embora seja uma estratégia fracassada, a meu ver. Isso não funciona, isso não dá certo, isso cria uma sensação de confusão, de briga generalizada. Você teve o Nando Moura, por exemplo, expondo dados dos donos do perfil isentões, por exemplo, expôs lá pessoas, eles puseram conversa do Nando, ou seja, a briga está feia mesmo, então não me parece que seja isso, não me parece que seja armação isso, embora possa ser, mas eu acho que não é isso não. A segunda hipótese é que aqueles que estão próximos do Bolsonaro, aqueles que cercam o Bolsonaro agora, incluindo o próprio Olavo de Carvalho, porque ele ainda é o guru ideológico desse grupo, mas você fala de Felipe G. Martins, você fala do Alan dos Santos, você fala da Camila Ábido e outras pessoas também que se aproveitaram dessa situação para ganhar alguma boquinha no governo, para ganhar uma boquinha como assessor parlamentar em câmaras de deputados e assembleias legislativas. Ou seja, essas pessoas ali, elas se concentraram em torno do poder e não querem abrir mão disso. Enquanto que outras pessoas, como Diego Roques e o Nando Moura, ficaram fora dessa boquinha. Seja porque não quiseram, seja porque foram excluídos. Então você vê dois grupos que se dividiram pela força da dinâmica do poder. Então, por um lado, você tem pessoas que entram no governo, sujeitos que entram no governo, que fazem parte do núcleo interno do Bolsonaro, que durante a campanha eleitoral eram revolucionários, porque é até um termo que se usa para esses radicais bolsonaristas, que eles eram revolucionários conservadores, porque eles queriam fazer uma revolução conservadora no Brasil, romper com o establishment. Então eles tinham uma retórica durante a campanha eleitoral, e depois, quando chegam ao poder, eles compreendem que essa retórica já não pode mais ser aplicada. Uma coisa é você propor a ruptura com o sistema, e uma coisa é você estar no sistema e ter que se adequar ao sistema, porque é assim que a banda toca. Você vê algo parecido com o MBL também. O MBL tinha uma retórica antissistêmica, uma retórica de ruptura enquanto estava fora, durante o impeachment da Dilma, por exemplo, e quando eles começam a ocupar cargos de poder, eles vão mudando essa retórica, querem maneirar o tom. Então eles passam a se integrar ao sistema e jogar pelas regras do jogo. Então pode ser que seja isso. Então você tem bolsonaristas e olavistas integrados no sistema agora e que compreendem que eles não podem mais ficar fazendo o jogo que eles faziam antes, porque eles já estão no poder. Eles não podem mais tentar romper com o poder porque eles já estão lá. Enquanto isso, você tem o Nando Moura fora desse jogo, que ainda continua radical. Então ele é mais radical do que o Olavo de Carvalho e o Bolsonaro. Ele é mais bolsonarista que o Bolsonaro e ele é mais olavista que o próprio Olavo de Carvalho, porque ele não vê esse jogo se desenrolando de dentro do sistema. Ele está fora disso olhando e ainda pensa com uma visão de quem está fora. Ou seja, é alguém que não compreendeu a dinâmica do poder. Porque a maior tragédia do revolucionário é não morrer durante a revolução. Porque quando o revolucionário vai lá e ocupa o poder, ele quer romper com o sistema e ele ocupa o poder, ele descobre que para poder governar, para poder manter a sua posição enquanto governante, ele precisa usar as mesmas estratégias que o ditador que ele derrubou usava. E você vê historicamente também. Quase todas as revoluções acabam se tornando regimes autocráticos posteriormente. Ou violentos, ou brutais, ou com muitos mortes e perseguição. Porque uma coisa é você obter o poder, outra coisa é você consolidar o poder. Você não pode usar as mesmas estratégias. Embora a retórica bolsonarista de alguns ministros, do próprio Bolsonaro dos filhos, ainda alimente essa base antissistêmica. Mas na prática eles têm que começar a jogar o jogo. Então aquilo que o Nando chama da tal direita flaviana são pessoas que entraram no jogo político agora, que estão se adequando a isso. Enquanto que ele, fora, pode ser radical ainda porque ele não faz parte disso. Ele não está lucrando nada com isso. Pelo contrário, está perdendo público, agora perdendo audiência. E a terceira hipótese, que talvez seja a mais plausível de todas, foi que, uma vez que o Bolsonaro assume, e com esse governo catastrófico, bagunçado, caótico, patético, risível em algumas circunstâncias, uma humilhação internacional, uma vez que esse governo assume, o Nando descobriu que é muito mais fácil você ser pedra, é muito mais fácil você atacar um governo, como ele atacou da Dilma durante muito tempo, ou do Temer, do que você ser vidraça. Então, você defender um governo ruim, como o do Bolsonaro, é um trabalho monumental. E talvez ele não queira mais perder o tempo dele defendendo o Bolsonaro. Isso pode significar um eventual descolamento do Nando do bolsonarismo. Eu não quero mais vínculo com isso porque eu não quero ficar aqui o tempo todo dando satisfação para os meus inscritos, tendo que justificar cagadas do governo. Sendo que ele, como o maior canal conservador do Brasil, contribuiu para esse cenário. Ele criou o cenário apocalíptico caso o Haddad ganhasse. Então ele foi lá e criou uma histeria nas pessoas, continua batendo na tecla do comunismo, de uma esquerda que estaria infiltrada em todas as instituições brasileiras e que é preciso romper com esse sistema, continua batendo nessa tecla, continua radicalizado e tentando puxar agora um público que já está insatisfeito com o governo Bolsonaro porque não cumpre aquilo que promete. Felizmente não cumpre, né? Porque se cumprisse seria uma catástrofe pior ainda. Então simplesmente é uma mudança estratégica do Nando. Eu vou deixar de apoiar esse governo. Em tese, ainda sou um bolsonarista, porque ainda acho que seria melhor do que qualquer outra coisa que entrasse. Em tese, ainda sou bolsonarista, mas não vou ficar mais defendendo esse governo, porque não vejo razão em fazer isso, porque é um trabalho inglório.
E ele não será o primeiro a fazer isso. Outros se descolaram do Bolsonaro já antes, incluindo integrantes do partido do Bolsonaro, como a Joyce Hasselmann, como o Alexandre Frota e como outras pessoas também, como o próprio Bibiano, que foi chutado do governo Bolsonaro. Então, na medida que eles vão percebendo o barco furado que eles entraram e o risco que isso representa para a imagem deles, porque essencialmente é isso que se trata, é a imagem deles, não é tanto o Brasil, não é tanto as pessoas, não é tanto a economia, é como eles serão percebidos pelas pessoas, se inicia esse processo de afastamento. Ele começa a criticar algumas coisas, até que um ponto ele pode passar a criticar qualquer coisa que o Bolsonaro faça e se torne um opositor do governo. Pois assim ele pode fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é atacar os outros. E por outro lado, é muito mais fácil atacar essa extrema-direita brasileira, porque é uma extrema-direita inculta, que não sabe se articular intelectualmente, do que ele ficar enfrentando uma nova esquerda que surgiu no YouTube, que está confrontando as bizarrices que ele dizia. Então, para o Nando é muito mais conveniente atacar Alan dos Santos, por exemplo, que diz coisas completamente sem nexo, do que ele tentar enfrentar a gente aqui. Principalmente porque a bagagem intelectual do Nando também é muito limitada. Como o discípulo do Olavo de Carvalho, a tendência é que ele repita também as maluquices do Olavo. Ou seja, nesse momento ele encontrou um inimigo muito mais fácil de ser derrotado, que é essa ala fundamentalista olavista, da qual ele fez parte e que ele entende muito bem como funciona. Então aqui a gente tem 3 hipóteses para esse descolamento do Nando Moura, que também se aplica de certo modo ao próprio Diego Rox também, que é um grande canal conservador com mais de 1 milhão de inscritos. Essas 3 hipóteses para tentar entender o que está acontecendo. A primeira delas é a aplicação da estratégia das tesouras, que eu acho que não é o caso, não sei se eles são tão burros assim para tentar aplicar isso, porque certamente não é funcional. A segunda hipótese é que o Nando não esteja compreendendo as dinâmicas do poder, que uma vez que você tenha chegado ao poder, você precisa consolidar esse poder, você não pode usar as mesmas estratégias para isso. Então você tem um grupo pragmático, bolsonarista e olavista no governo, e você tem um grupo radical, extremista, fora do governo, que é o Nando Moura. Ou seja, nessa segunda hipótese, só o Nando é que é burro, só o Nando que não entende como funcionam as coisas. E na terceira hipótese, é supondo que o Nando está se afastando do governo, porque é mais fácil atacar um governo do que defender um governo. E isso é óbvio. Qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento político sabe que os governos vão errar, em algum momento você vai ter que ficar justificando seu apoio para um candidato muito ruim, que é o caso do Bolsonaro. Nessa terceira hipótese, eu estou supondo que o Nando é minimamente inteligente para poder fazer esse movimento de afastamento. E uma coisa que a gente pode notar é como ele tem um poder de convencimento dos seus inscritos. Porque, por exemplo, quando o MBL se afastou do Bolsonaro e rompeu com o Nando Moura, rompeu com essa extrema-direita brasileira, eles perderam centenas de milhares de inscritos. O Kim Kataguiri, por exemplo, perdeu centenas de milhares de inscritos em questão de dias e semanas. O Nando, mesmo rompendo com o Bolsonaro, formalmente pelo menos, atacando decisões do Bolsonaro, a perda de impacto dele foi muito menor proporcionalmente do que foi do MBL. Esse afastamento dele do bolsonarismo é preocupante porque isso pode levar à manutenção da influência dele no futuro e ele vai poder depois, posteriormente, apoiar outro candidato igualmente ruim, igualmente extremista e que pode assumir algum cargo no futuro. Por isso que é importante sempre lembrar quem foram as pessoas que contribuíram para esse cenário, quem foram os influenciadores, quem foram os intelectuais, quem foram as pessoas, intelectuais é difícil dizer, mas quem foram as pessoas que fecundaram esse solo para o bolsonarismo e para o olavismo se tornarem essa força agora política no Brasil. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas hipóteses que eu apresentei aqui, se fazem sentido, o que te parece mais plausível dentro dessas hipóteses, ou se tem alguma outra hipótese também que eu não mencionei. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!